Bem-vindos ao B de Barbária. Hoje eu vou falar com vocês sobre Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Becos da Memória foi o primeiro romance escrito pela Conceição Evaristo, né? Ela que tem 2 romances publicados, o Becos e o Ponciar Vicêncio. Ponciar foi o primeiro livro que eu li dela e pelo qual me apaixonei pela escrita. Eu vou deixar a resenha aqui nos cards para vocês, caso vocês queiram assistir. E esse livro foi escrito na década de 80, mas a Conceição só consegue publicar ele em 2006. Isso é um grande reflexo do quanto a gente não valoriza os nossos escritores, principalmente quando eles não estão no eixo Rio-São Paulo e quando eles não são homens héteros, cis, brancos, etc. Né? Esse debate já é amplamente feito, a gente consegue ver por números, pesquisas, como esse padrão, esse perfil é majoritário entre os autores publicados. E aí eu fico só perguntando quantos autores a gente acaba nunca conhecendo porque a gente perdeu ao longo dos anos, né? Por não fazer nada a esse respeito. Mas conseguimos, então, entrar em contato com a literatura da Conceição Evaristo, que ainda é muito pouco distribuída nas grandes livrarias, nas grandes redes, né? A gente tem que realmente caçar. Eu comprei livros da Conceição em livrarias de São Paulo, como a Martins Fontes, em que é mais fácil mesmo encontrar esse tipo de livro. Eu comprei em eventos literários de literatura afro-americana, de literatura negra, e em eventos como a Conceição Evaristo, porque ela sempre leva, então, uma malinha lá e alguém para vender os livros para ela. Esse aqui foi uma exceção. Esse aqui eu encontrei na Saraiva, se eu não me engano, para vocês verem como de vez em quando a gente garimpa, a gente encontra alguma coisa. Mas ele deveria ser muito mais fácil de encontrar devido à importância da Conceição Evaristo para a literatura brasileira contemporânea. Dito tudo isso, do que esse livro trata? Ele vai tratar exatamente do que ele diz, dos becos da memória, numa vivência dentro da favela, dentro da periferia, que é onde se passam todos os livros da Conceição Evaristo. Uma coisa interessante que ela faz aqui é que ela usa o texto de uma forma que me lembrou um pouco, assim, é exagero o que eu tô dizendo, mas me lembrou um pouco a ideia do neoconcretismo, de mexer com o texto na página. Ela não faz exatamente isso, mas ela coloca, tipo, histórias em um parágrafo e depois uma história que demora 3 páginas e ela vai intercalando, como se esses parágrafos representassem ruas dessa periferia. E essas ruas pudessem ser ruas curtas, ruelas, travessas, avenidas. Elas têm diferentes tamanhos, diferentes importâncias e algumas delas não têm saída. Assim como não existem saídas, assim como se encontram em becos as vidas dos moradores dessa periferia, seja em Minas Gerais, de onde vem Conceição Evaristo, seja aqui em São Paulo. Eu acho que essa vida periférica acaba sendo mais universal do que a gente imagina em alguns aspectos, ainda que não estereotipada ou não, sabe? Mas mais universal do que a gente imagina por essas diferenças de estado. Talvez elas se encontrem mais por uma identidade periférica, né? Porque elas não são possibilitadas de participar realmente do centro, de modificá-lo. Então elas se encontram nesse sentido. Porém, foi o livro da Conceição que eu menos gostei de ler. Talvez por ser o primeiro e por isso a escrita dela não estava tão desenvolvida quanto em outros livros dela. E ela reescreve o livro, ela revisa, é claro. Acho que a revisão desse aqui é de 2013, porque não é a primeira publicação. Mas eu acredito que no começo ela conta muitas histórias dessas curtinhas e depois ela começa a colocar as histórias mais longas. Então, até metade do livro, eu não tinha criado empatia pelos personagens, porque eu tinha fragmentos muito pequenos das suas histórias. E depois ela coloca partes grandes direto, e aí dos personagens que você gosta, você lê rápido e você se empolga, e dos personagens que você não gosta tanto, você fica se arrastando um pouquinho pelas páginas, você fica esperando que outro personagem apareça, né? Então eu acho que essa desmedida, ela dificultou tanto a minha aproximação com as personagens, e aí quando eu me aproximo delas, logo o livro acaba. Então eu nem me lembro direito das histórias anteriores curtas que tiveram sobre essas personagens, e também influenciou muito no meu ritmo de leitura. Eu nunca demorei, acho que eu demorei 1 semana para ler esse livro, 5 dias talvez. Eu nunca demorei tanto. Eu acho que todos os livros da Conceição eu li em 1, 2 dias,
porque todos eles são bem curtos e a narrativa dela sempre me prendeu tanto. Tanto é que eu fiz poucas marcações nesse livro, mas são marcações que eu acho que já mostram o que a literatura da Conceição Evaristo traria mais pra frente. Eu vou ler um trechinho para vocês. A morte, às vezes, não se faz anunciar, chega traiçoeira. O corpo pode deitar-se belo, feliz, e amanhã não se levantar. Amanhã estar preso ao nada. Às vezes ela manda recado, o sujeito adoece, padece. Às vezes ela faz uma festa no dia anterior. Canta, brinca e sonha no meio do seu ou dos seus escolhidos, e depois os leva traiçoeiramente. E daí? O que os vivos podem fazer? Chorar, viver, cantar, viver, padecer, viver, blasfemar, viver, rezar, viver, 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 viver. A morte havia sido tão sem graça, tão putamente sem graça, brutalmente traiçoeira. Os corpos dos homens vadios meninos estavam despedaçados pelo chão, e as partes dos 2 tratores também. Eles estavam misturados ao pó, à poeira. As pessoas chegavam, tentavam olhar, não viam, adivinhavam apenas. Não dava para recolher os corpos. Os mortos. Também para quê? A gente conhecia a vida de cada um. Veio a polícia depois de muita espera, recolheu todos e em tudo ficou um vazio. Era uma dor intensa. Era mais uma falta que a vida cometia. Então aqui a gente já vê coisas que vão ser tão mais frequentes, uma poética muito frequente na própria prosa da Conceição Evaristo, mas que aqui eu acho que ela não chega a algum lugar, sabe? É esse trecho e aí depois muito mais à frente, e a gente acaba não ficando preso como ficamos em tantos outros livros. Dito isso, eu não acho que seja uma leitura ruim, um livro ruim. Eu gostei, eu só gostei menos, né? Assim, eu achei um livro médio, mas que eu acho muito interessante, principalmente se você pretende ler todos os livros da Conceição Evaristo. Eu até talvez sugira que você leia esse primeiro, porque uma parte do que eu tenha esperado do livro talvez tenha vindo da minha experiência com os anteriores e poderia ser diferente se eu não tivesse lido os outros antes. A maior parte das pessoas com quem eu conversei durante essa leitura gostou muito, então fica a recomendação aqui de qualquer forma. Tem um vídeo para todos os outros livros da Conceição Evaristo aqui no canal e tem um vídeo em que eu falo da obra dela de modo mais geral para falar sobre a candidatura que ela tentou fazer, que ela fez, na verdade, a ABL, como uma campanha de apoio digital aqui no YouTube. Então eu espero que vocês possam dar uma olhadinha nessa autora que eu acho tão importante. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. E dê uma chance para outros conteúdos que eu vou deixar aqui para vocês também. Um beijo e até a próxima.